A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? Hoje de manhã hoje continua sendo manhã, mas mais cedo nessa manhã das primícias de Deus, nós fizemos um estudo sobre o conflito Israel-Palestina, onde fomos imensamente abençoados, assim eu creio. Eu fui na preparação, eu acredito que a igreja também tenha sido. E aí comentamos sobre a questão da gênese desse problema que começa no jeitinho, né? Não é jeitinho brasileiro, mas é o jeitinho do povo de querer ajudar Deus a resolver, que não era um problema, mas apenas a promessa que ele havia dito de que Abraão seria pai de uma grande nação. E aí Sara oferece a Agar, né? E Abraão endossa essa decisão, e ali começa o problema desses dois povos, né? Os árabes e os judeus, Israel e a Palestina. E falamos, né, sobre a questão do conflito, demos um pulo na linha do tempo, chegando na segunda metade do século XIX, e mais precisamente nesses últimos dias, quando começou a guerra em 2023, essa última versão da guerra, que no dia 7 de setembro, dia da nossa independência, completará 11 meses, e quando a gente se debruça na palavra de Deus, ou se depara com a palavra de Deus, e mais precisamente com o livro de Daniel, no capítulo 9, versos 24 a 27, onde fala sobre a profecia dos últimos tempos, das 70 semanas, né? Nós já passamos 69 semanas e estamos muito próximo de ver o cumprimento da 70ª semana. E, obviamente, que para a consumação disso, ao término da era da graça, que é esta que estamos vivendo, né? Para que Israel, que em 1948 se tornou um Estado, possa fazer uma aliança com o anticristo. E isso, na linha do tempo, está chegando muito próximo. E aí, como nada é coincidência, né, diante de Deus, esse estudo de manhã, né, ele tem um link direto, sobretudo essa parte final, né, da proximidade da chegada do anticristo e da aliança e o começo da grande tribulação, com a palavra que nós vamos ministrar no dia de hoje, dando continuidade à campanha, restaurando 12 portas da sua vida, né? E hoje, né, como eu havia dito, eu disse no domingo passado, né, eu estava sentindo um cheirinho do Espírito Santo de que haveria apenas hoje uma porta, e ela se consumou. Então isso vai nos levar a mais um dia, pelo menos, porque ainda faltam duas. Então pode ser que Deus dê tanta coisa que ainda se transforme em mais duas, mas a princípio, hoje é o 6º dia da campanha, e a princípio, né, porque nada está feito ainda, né, aliás, até essa de hoje foi pronta ontem às 8 da noite, então, a princípio, teremos mais uma reunião no próximo domingo, dia de Santa Ceia, um dia também importante para celebrar o fim da campanha, mas pode ser que não seja o fim da campanha, né? E pode ser que a gente avance para a 9ª e faça algum estudo mais ampliado. Não sei o que Deus tem para imputar ao meu coração e dividir com a igreja, mas eu sei o seguinte, que o que aprendemos ou lembramos ou foi reforçado nessa manhã tem uma estreita relação com o que nós vamos falar, né, no dia de hoje. Aí eu não quero introduzir aonde vamos chegar, mas exatamente por ser tão importante, ela vai ser uma palavra de uma apenas porta, assim como foi a primeira porta, a porta das ovelhas, a única que foi consagrada a Deus, né, a porta que representa, né, o Cordeiro de Deus. Então ela tem uma simbologia muito grande para as nossas vidas, e essa porta de hoje também tem uma relevância enorme para a nossa vida, e por isso, né, eu vou dedicar o tempo apenas para ela, tá bom? Então, quero lembrar a vocês, né, que estão participando, vocês presencial, vocês online, né, que se por acaso quiserem assistir as outras 5 mensagens, está na nossa página do YouTube, né, então está lá disponível. E a página do YouTube, ela dá apenas vamos dizer assim, ela pega apenas a palavra, né? Ou seja, ela tira o espaço do louvor,
né, das outras coisas que acontecem durante o culto, e ela vai diretamente para a palavra, onde você pode ali, né, também poder escutar, né, uma palavra que deve variar entre 45 minutos, 40, 45, 50, menos uma hora, enfim, é o tempo que a gente tem usado aqui para ministrar, e eu tenho certeza, né, que a igreja está sendo abençoada e que ninguém está dormindo, né? Então isso é sinal de que a igreja está entronizando aquilo que está sendo ministrado, amém? Bem, dito isso, essa pequena e já grande introdução, né, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em qual livro? Em qual capítulo? Perfeito, irmã. Depois no sexto domingo, tem que estar consolidado isso, né, no coração da igreja. Salmo 87. E por favor, depois, deixe já o seu dedo marcando qual livro? Qual capítulo? Pronto, perfeito, já sabem. Que bom esse coro nessa manhã. Salmo 87, verso número 2. Diz assim: irmã Cleusa, achou? Tô vendo você navegando aí no... Ah, então tá bom. Irmã Mali, já achou? Irmã Mali, Salmo fica mais ou menos na metade da Bíblia. Fica um pouquinho antes do Salmo que a diaconisa Luciana leu hoje. Salmo 119. O pequeno grande Salmo. Mali, já achou? Mali, já achou? Então tá bom, então podemos começar. Vamos lá. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Amém? É isso que está na palavra que você está segurando? Amém. Então vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio, Pai, de sermos teus filhos, por podermos ter a tua palavra e o teu Espírito Santo habitando em nós, trabalhando no nosso coração e na nossa mente, limpando-nos, aperfeiçoando-nos, avivando-nos, Pai, para a glória do teu santo nome. E assim, Deus, nós chegamos nessa manhã, depois de uma escola bíblica abençoada, com o nosso coração aberto, para que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, porque isso é projeto do Senhor. É o Senhor que implantou, Pai, no meu coração, para estarmos, Deus, trabalhando sobre 12 portas, sobre 12 importantes grandes mensagens para as nossas vidas, para que haja restauração no mais amplo sentido dessa palavra em nossas vidas. E nós queremos dizer que o Senhor continue encontrando liberdade para trabalhar em nossas vidas, porque sabemos, Pai, que a sua palavra é perfeita, o seu caminho é perfeito e todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ainda mais, o Senhor só repreende a quem o Senhor ama. E isso conforta, Deus, o nosso coração, de não entender de maneira deturpada, distorcida, o que procede da tua parte para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos, Deus, avançar e não retroceder e não ficar no lamaçal do pecado, das transgressões, das dúvidas, dos questionamentos, mas avançar para aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Te damos liberdade, Pai. Coloca as tuas palavras em minha boca. E eu declaro mais uma vez, como foi na escola bíblica dominical, que nada e nenhum espírito imundo tem poder para poder nos separar de ti, para poder trazer qualquer desconexão nesse ambiente espiritual contigo, Deus, nessa manhã. Assim nós oramos e assim alegre estamos e já agradecemos, porque estamos certos que o Senhor, mais uma vez, empresta os seus ouvidos para ouvir, Deus, a nossa oração, e o Senhor há de abrir as comportas dos céus, porque assim falaremos, em conexão com a tua palavra, em aderência com a tua vontade, e o Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos, quando há o respaldo da tua palavra, o Senhor se manifesta sobre nossas vidas, ó Pai. Tenhas liberdade nessa manhã para trabalhar. Assim, Deus, nós oramos. E nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Nos 5 primeiros domingos da campanha, foram restauradas 9 portas, 9 das 12 portas. A começar pela porta das ovelhas, depois a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo e a porta do lixo, a porta da fonte, a porta do cárcere, além das 2 últimas, que foram as portas das águas e a porta dos cavalos. E para falar sobre a porta das águas, nós fizemos um paralelo com a porta da fonte. E dissemos que enquanto a água para beber da fonte representa o Espírito Santo de Deus, nós falamos que a porta da fonte é Cristo. Cristo é a fonte de vida, mas o Espírito Santo é o que vivifica. Nós também dissemos que a água corrente, que passa pela porta das águas e que lava e que purifica, ela representa a palavra de Deus. Porta da fonte, o Espírito Santo que vivifica, a porta das águas, a palavra de Deus. E aí falamos de 2, eu acho tão importante, aliás, eu acho não, eu tenho certeza que são tão importantes, 2 atitudes para nós ganharmos profundidade na nossa comunhão e no nosso relacionamento com Deus, que eu faço questão de relembrar à igreja aquilo que foi dito na semana passada, e essas 2 grandes atitudes, obviamente que dentro desse contexto da palavra de Deus, são mudar, obviamente que visando o aprofundamento e a intimidade com Deus, e eu diria que 2 importantes atitudes para ganhar essa dimensão no nosso relacionamento com Deus são mudar a visão, primeira, mudar a visão de como nós enxergamos a palavra de Deus. E a segunda grande atitude é abrir, sem restrições, a porta do coração quando Jesus estiver batendo nela com a sua palavra. Já a porta dos cavalos, ela simboliza as batalhas espirituais, as lutas que nós enfrentamos diariamente nas nossas vidas, onde o Senhor, com base na palavra em Efésios, no capítulo 6, ele nos exorta a tomar a armadura de Deus. Ou melhor, toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau e depois de nós termos vencido, nós podermos permanecer inabaláveis, firmes, fortes no Senhor. E revestir-se da armadura de Deus, eu disse que significa 3 coisas: proteção, capacitação e decreto de vitória. Significa o direito de usufruir da promessa de Deus estabelecida em Romanos, no capítulo 8, verso número 37, de que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E revestir-se da armadura de Deus também significa a legitimidade para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A legitimidade e a autoridade para dizer, não mais como um papagaio, mas como alguém, como eu disse, que tem legitimidade para assumir uma promessa de Deus para as nossas vidas. E hoje, Deus ele vai trabalhar conosco em cima de, como eu já adiantei, uma única porta, a porta oriental. E aí, trabalho para a igreja agora. Neemias, por favor, capítulo 3, abra. Que eu quero ler para que você possa confirmar o que eu estou lendo é verdade e assim a gente poder avançar no que tem para ser ministrado nessa manhã. Porta oriental, capítulo 3, verso número 29, diz assim a palavra de Deus. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa,
E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. É o que está na palavra de Deus? Então, ótimo. Graças a Deus, em 6 domingos, nós estamos lendo a mesma coisa, em versões diferentes, mas falando Deus a mesma coisa conosco. E essa porta, ela tem o nome de oriental, né, é sugestivo, porque ela fica, né, no lado, na linguagem do marinheiro, aboreste, né? A escola bíblica dominical já está acostumado, né, com esta linguagem, mas fica a leste, né? Fica no muro leste, na parte leste do muro de Jerusalém. E ela estava alinhada, essa porta oriental, ela estava alinhada com a porta de entrada do templo, e ela ficava de frente para o Monte das Oliveiras. Vão construindo esse cenário na mente de vocês. Importante. Por essa porta. Não sei se vocês sabem, né? Ou com a referência dessa porta, 3 importantes coisas aconteceram na vida de Jesus. A Bíblia diz que, ainda bebê, Jesus ele foi levado por sua família para ser apresentado no templo, e por esta porta ele entrou no templo. Como eu disse, a porta oriental, ela está alinhada à porta do templo que ali estava presente. Por essa porta, ele também entrou triunfalmente, montado num jumentinho. Para cumprir a profecia do Antigo Testamento e tornar pública a sua afirmação de que era o Messias e rei de Israel. E o jumento era a montaria dos pobres. E o fato de Jesus ele vir montado num jumentinho indicava que ele chegava em Jerusalém como um Salvador pacífico e humilde. Não como um conquistador montado num cavalo de guerra. E a palavra de Deus vai dizer para nós também que quando Jesus ele subiu aos céus, ele estava de frente para essa porta, aonde? No Monte das Oliveiras. Então ela tem uma representação histórica muito importante, mas obviamente que mais importante do que a simbologia histórica, ela tem um significado espiritual enorme para as nossas vidas, a ponto de Deus nos dedicar uma palavra somente a ela nessa manhã. E eu não sei se você sabe, a porta oriental, ela foi fechada no século XVI, por ordem do então líder do Império Otomano, né, o sultão Solimão, né? Não é nem Solimões, nem Salomão, é Solimão, né? Solimão, o sultão Solimão, porque os judeus, eles criam que o Messias ele viria e ele entraria para libertá-los, afinal de contas eles estavam nesse momento da história vivendo sobre o domínio dos muçulmanos. E assim, no sentido de evitar que isso acontecesse, eles selaram essa porta. E além dessa porta selada, como eu disse, no século XVI, segundo as tradições locais, um pouquinho antes, ou um pocão antes, no século VIII, ou por volta do século VIII, foi instalado estrategicamente aos pés da porta do Oriente um cemitério. Um cemitério para o enterro dos muçulmanos, no intuito também de bloquear a passagem que está relacionada com a segunda vinda de Cristo. Porque, segundo a lei
dos judeus? Os judeus, eles eram proibidos de tocar em mortos, sepulturas, ou andar sobre um terreno em que alguém tivesse sido enterrado. O judeu que toca num morto, ou em um morto, ele é considerado impuro pelo período de 7 dias. E nesse período, essa pessoa deve se purificar segundo regras específicas. E de acordo com a lei, se alguém não se purificasse, contaminaria o tabernáculo do Senhor e por isso deveria ser eliminado de Israel. E esse é um decreto perpétuo para os judeus. Se é perpétuo, está valendo hoje? Sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer para a igreja que Jesus, ele não está, apesar de ser judeu, ele não está limitado por esse decreto. Porque ele mesmo, segundo o que a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 14, verso número 9, ele é o Senhor, está escrito lá, é o Senhor dos vivos e dos mortos, podendo ressuscitar um cadáver de longe ou mesmo tocando ele. E a porta selada e o cemitério foram tentativas vãs para impedir o cumprimento da profecia em Ezequiel, no capítulo 43, apenas ouça. A partir do verso número 1 até o 5, que diz assim: Então, o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel. Vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive, no verso número 3, era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. No verso número 4 de Ezequiel 43, diz: A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. E isso que está sendo aqui proclamado é o novo e ampliado templo do reino milenar, onde a glória do Senhor não se afastará mais do seu povo. Todos os obstáculos serão removidos. E o Senhor, ele passará por um novo caminho nunca antes percorrido por qualquer pessoa. E assim será a segunda vinda de Cristo. Ouça. Por isso é que eu disse para vocês, guardem o cenário que eu estou construindo na história, na cabeça de vocês com a história, para que vocês entendam aquilo que está revelado na palavra de Deus. Assim será a segunda vinda de Cristo. Preste atenção. 3 passagens. Lucas 21, verso 27 e 28 diz: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ezequiel, no capítulo 11, versos 22 e 23, diz: Então, os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel
estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Zacarias, capítulo 14, verso número 4 diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Para o Oriente, para leste, para o Ocidente, oeste. E haverá um grande vale. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E isso mostra que todos os obstáculos serão removidos e o Senhor passará por um novo caminho, nunca antes percorrido por qualquer outra pessoa. A segunda vinda de Jesus, ela será visível, todo olho verá. Ela será audível ao ressoar da trombeta de Deus. Ela será repentina como o relâmpago sai do Oriente e ele vai para o Ocidente. Ela será inesperada como o ladrão da noite. Ela será inescapável como a mulher que está pronta para dar à luz. E ela será vitoriosa, porque ela matará o anticristo com o sopro da sua boca. E colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E na simbologia espiritual, eu acho que já está claro. Essa porta, ela simboliza a volta de Cristo. E isso significa que nós devemos estar prontos, preparados para o grande dia do arrebatamento, se aqui ainda estivermos. Ocasião em que diz a palavra de Deus que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, ou numa visão mais ampliada, nos preparando para que a nossa eternidade seja o céu e não o inferno. Para que a salvação ofertada por Deus, ela não seja desperdiçada por nós. E por isso, aí agora vocês vão entender o grande link da palavra nessa manhã da Escola Bíblica Dominical com essa palavra, nessa manhã. E a grande mensagem para nós, de exortação da parte de Deus, que é: temos que estar preparados para esse dia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 40 e 41, a palavra de Deus diz que Jesus, depois de comparar, preste atenção, não entendo errado, depois de comparar a sua vinda repentina e inesperada com o dilúvio, preste atenção que eu não estou propagando que será assim, ele está fazendo uma comparação. Depois de comparar a sua vinda repentina e inesperada com o dilúvio nos dias de Noé, o que surpreendeu, obviamente, que a todos os desatentos, né? Ele disse o seguinte: então, 2 estarão no campo,
Um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra não. E no verso 42 desse mesmo evangelho e desse mesmo capítulo 24, ele aconselhou, Jesus aconselhou, dizendo: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. E um pouco antes, ele já havia advertido os seus discípulos dizendo o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E eu pergunto para a igreja, é bom às vezes a gente botar o tico e o teco para funcionar e a gente tirar conclusões que são importantes para a nossa vida espiritual. É assim? Quando nós nos debruçamos na palavra, nós não podemos lê-la como um livro de história. Nós precisamos tirar uma lição importante para a nossa vida. E eu faço a pergunta para a igreja: por que será que não foi revelado o dia da volta de Jesus? Uma boa pergunta. E certa vez, eu ouvi alguém dizer o seguinte, eu acredito que vocês vão, inclusive, assinar embaixo. Diz assim: se eu soubesse o dia e a hora, eu não seria pego de surpresa. Faria todos os preparativos e ensaiaria um grito de vitória. Alguém assinaria embaixo? Isso? Essas palavras, elas parecem lógicas. Parecem, sim, lógicas. Mas há nelas uma armadilha. Se você soubesse o dia e a hora, e aí eu não vou dizer que é como o povo brasileiro, né? Mas se você soubesse o dia e a hora, você teria a tendência de adiar o seu preparo. Sim ou não? Sim. Quantas pessoas não vivem o destrutivo pensamento ou pensamento destrutivo? Se eu posso fazer amanhã, por que fazer no dia de hoje? Quantos, mesmo que não tenham barriga, empurram com a barriga as suas, na barriga todos têm, eu digo grande, volumosa, empurram com a barriga as suas decisões, os seus posicionamentos, porque estão sempre diante de duas coisas: de uma desculpa ou de uma inação. Eu diria que é um posicionamento cancerígeno, com alto poder de propagação interna, porque promove um ambiente favorável para a voz interior aniquilar a palavra de Deus, aniquilar a voz do Espírito Santo, além de facilitar a ação do inimigo que busca a todo momento desconstruir aquilo que Deus está edificando, que busca impedir um relacionamento mais profundo com Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que todo o que pede, recebe. Ele sabe que todo o que busca, encontra. Ele sabe que todo o que bate a porta, ela se abre. Ele sabe que todo aquele que se achega a Deus, ele se achega a nós, ele se achega ao seu filho, ele se achega à sua filha. Ele sabe, agindo o Senhor, quem o impedirá? Ele sabe de tudo isso, porque ele conhece a palavra de Deus. Quanta coisa seria diferente se, na verdade, o lema de vida fosse: não deixo para amanhã aquilo que posso e devo fazer no dia que se chama hoje, na hora que se chama agora, quando Deus fala comigo. Quanta coisa seria diferente.
se de fato o amor de Cristo constrangesse a igreja de Cristo, quanta coisa seria diferente se nós entronizássemos grandes verdades reveladas na palavra de Deus. E foi por isso que Jesus, muito sabiamente, ele preferiu ocultar o dia e a hora. Mas ele deu uma dica. Ele falou dos sinais que anunciaria. E eu quero que você preste muita atenção, porque agora talvez você vai entender uma coisa que você tem escutado por diversas vezes aqui, fora daqui, que Jesus está chegando. Eu não quero que você saia dessa igreja nessa manhã apenas como um replicador chamado papagaio. Eu quero que você entenda por que isso é de fato uma grande verdade. Jesus não disse o dia, não disse a hora, mas ele falou que sinais anunciariam o seu retorno à terra. E quase todos eles nós já estamos vendo. O engano religioso, guerras, terremotos, fome, pestilência, perseguição religiosa, esfriamento do amor, aumento do saber, apostasia. E pelo que o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, revela, falta apenas um sinal para ser cumprido. Antes da grande tribulação, quando virá o abominável da desolação, o anticristo, e esse, vocês vão ficar espantados, mas vão entender por que Jesus está voltando. E esse único sinal que está faltando, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é o seguinte: todas as nações ouvirem o Evangelho de Cristo. Eu vou repetir. Todas as, repitam comigo, nações ouvirem o Evangelho de Cristo. Prestem muita atenção. Jesus, ele nunca disse que todas as pessoas ouviriam o seu evangelho, a sua mensagem, mas sim que todas as nações ouviriam. Irmãos, nós estamos num mundo globalizado há um bom tempo. Nós estamos hoje com a internet. A propagação evangelística, ela não é mais no tempo de Pedro e de Paulo, onde demorava-se muito tempo para chegar em algum lugar. Hoje, chegou na Austrália. Eu não sei se vocês estão entendendo aonde Deus quer chegar, e eu estou tentando traduzir em palavras. O último sinal que falta é que todas as nações ouviriam o Evangelho de Cristo. E dessa forma, pode parecer que já Jesus, ele está demorando a voltar. Mas eu diria que existe uma razão para isso. É que Deus, por causa ou por conta do seu infinito amor,
e misericórdia ainda presente e sempre presente, porque Ele é imutável. Ele deseja que o maior número de pessoas se arrependa dos seus pecados e creia no seu Filho para serem salvas. Veja o que a palavra de Deus diz, apenas ouça. Em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso número 3 até o 9. Nos últimos dias, virão escarnecedores como com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, olha só, olha o que já está escrito há muito tempo atrás. Aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E agora no verso 9, há uma palavra que faz todo sentido com essa espera ainda de Jesus. Quando diz a palavra no verso número 9, e é uma palavra que vale para nós, dizendo assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu diria que é por isso que Jesus ainda não se materializou entre nós. E por isso nós devemos vigiar, para que esse dia ele não nos apanhe de surpresa. Sabe por quê? Porque será impossível se preparar quando ele surgir nas nuvens. Não haverá tempo para isso. E eu pergunto para a igreja, mais uma pergunta. E aí é a lição de casa para nós. Em que consiste o nosso preparo para a volta de Jesus? Eu acho que a igreja já entendeu que essa é a grande resposta que nós buscamos nessa manhã. Se eu parasse aqui, ficaria uma mensagem completa, aonde a gente sabe o que tem para fazer, a ordem de Deus, mas talvez não saibamos os detalhes do que devemos fazer para estarmos de fato preparados. E aí, como vocês já estão acostumados no domingo de manhã, eu vou deixar que a palavra de Deus fale sobre isso. E o livro de Tito, no capítulo 2, verso 11 a 14, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, preste atenção, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente
sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esses versículos que acabamos de ler mostram para nós, vocês já estão acostumados a escutar essa palavra, então não vai ser surpresa, porque algumas vezes eu falo algumas coisas, o povo ri, ou então faz uma cara assim de azedo, né? Não entendendo. Mas esses versículos mostram inexoravelmente, a igreja já sabe o que é isso, né? Mostra de uma maneira, sem dúvida alguma, para nós, de que o preparo, ele consiste em viver, como escrito na palavra, sensata, justa e piedosamente. Vamos mergulhar um pouquinho para tentar traduzir o que é sensata, justa e piedosamente. Na Bíblia, a palavra tolo ou insensato, ela não se refere à pessoa com alguma falta de capacidade mental, mas sim a alguém que despreza a razão e procede com insensatez moral, que caminha para a morte. E obviamente que as suas características, elas são opostas às do sábio, que procura a vida e a vida em abundância por ser promessa de Deus. Logo, a verdadeira sensatez é ter uma mentalidade de salvação. A verdadeira sensatez é ter uma mentalidade de salvação. Para por aí? Não. É desenvolver essa salvação de qualquer forma? Não. Com temor e tremor diante dos olhos de Deus. É permitir que o regimento de nossas vidas, ela não seja pelos conceitos volúveis deste mundo, mas por tudo aquilo que é verdade revelada na verdade, que é a palavra de Deus. E aí eu deixo uma outra recomendação, exortação para a igreja. Deixe a palavra ser o seu guia. Não negocie com a carne. Não troque a tua bênção por um prato de lentilhas. Não troque a tua aprovação diante de Deus para agradar a homens, porque a palavra de Deus nos ensina que antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. O mundo nos manda reter, mas o sensato, ele segue a palavra que diz: dai e dar-se-vos-á. O mundo nos diz para pagarmos tudo na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, mas o sensato, ele segue a palavra que diz para nós perdoarmos, amarmos os inimigos e orarmos pelos que nos perseguem. O mundo diz que a depressão é o mal do século, que viver triste é normal, que as demais enfermidades fazem parte da vida. Mas o sensato, ele segue a palavra de Deus. E porque ele segue a palavra de Deus, ele vive alegre, porque ele tem o próprio Deus habitando nele, e onde o Senhor está, há plenitude de alegria, e por isso ele vive alegre. Ele anda em paz, porque ele confia em Deus, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem, se ele obedecer aos mandamentos de Deus, porque ele sabe que ninguém além de Deus tem o poder para lhe dar
nada diferente do melhor. O sensato, ele segue a palavra e por isso ele vive pela fé, demonstrando por meio das suas atitudes a expressão das seguintes palavras que podem ser audíveis ou podem ser inaudíveis, como um testemunho silencioso, mas que expressa uma grande verdade. O meu Senhor, ele determina o que acontece e eu aceito isso nas mãos dele. O mundo, ele nos convida para os prazeres da vida. No farol de alguns argumentos falhos. E algum desses argumentos você já escutou? Eu não sei se você já viveu ou falou no passado. Mas esses argumentos poderiam ser, ao aceitar os prazeres da vida, um deles é porque a vida não é só trabalhar. Um outro argumento falho é que a vida é passageira, não deixa aproveitar. Um outro argumento também muito falho é que diz assim: será que existe mesmo o inferno? Se Deus é bom, Ele é misericordioso e Ele é Deus de amor, será que isso existe de fato? Mas o sensato, ele entende qual é a sua verdadeira identidade, quem ele é em Deus, e ele sabe que ele não pode servir a dois senhores. Ele conhece a vontade de Deus que o chama a ser sal desta terra, a ser luz do mundo, para viver de maneira santa, íntegra, irrepreensível. Irrepreensível é aquilo que sabemos e não precisamos ser lembrados. Se já não somos mais inocentes em muitas coisas, Deus nos chama a ser irrepreensíveis. E irrepreensíveis é, uma vez entrou no coração, faça. Não fique retardando. Não fique esperando Deus falar pela segunda, terceira, quarta, quinta. É isso que Deus nos chama. E mais ainda, conforme a palavra de Tito disse para nós, viver de maneira santa, sensata, justa e piedosa. E é aí que eu quero abrir um pouquinho o horizonte da igreja, entendendo que piedade não é apenas ser bondoso, porque isso é uma pequena parcela de um grande significado que tem essa palavra piedade. A vida de piedade é a expressão prática da nossa adoração e serviço a Deus. Por isso, o apóstolo Pedro a coloca no final da lista de virtudes que relaciona em sua segunda epístola, antes da fraternidade e do amor, mas depois de nós termos crescido na fé, na virtude ou retidão moral, no conhecimento, no domínio próprio e na perseverança. Sabe por quê? Porque a piedade é o fruto, é a consequência de uma vida que prioriza o cumprimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, nos empresta, além do conhecimento que acabei de compartilhar, uma mensagem muito importante no contexto da principal exortação que a porta oriental traz para nós. Qual é essa grande exortação? Que temos que estar preparados
para a segunda vinda de Cristo. E aí eu quero que a igreja, já que falamos sobre essa segunda epístola de Pedro, eu quero que a igreja ouça com cuidado. Segunda epístola de Pedro, capítulo número 1, a partir do verso número 3, diz assim. Presta muita atenção, queridos. Quando eu, pela primeira vez, li esse texto com uma leitura diferenciada, dada pelo Espírito Santo de Deus, eu vi a profundidade, e eu sugiro quem tem caneta e lápis ou papel anotar. Quem não tem, guarda na cabeça. E se não consegue guardar na cabeça, saiba que o YouTube tem a palavra para você depois escutar novamente. De tão importante que é essa referência na palavra de Deus para as nossas vidas. E eu quero que você se deleite apenas ouvindo, para não ter o conflito de ler e ouvir, né? É melhor, fecha os olhos e escuta que eu vou ler pausadamente para você mergulhar na profundidade do que Deus tem para falar com essa igreja dentro do contexto dessa porta, da porta oriental e, sobretudo, da grande exortação que emana do alto para as nossas vidas nessa manhã de estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Ouça, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim. Eu diria que o clímax, já para preparar o coração de vocês, o clímax dessa palavra está lá no final, lá no finalzinho. Então vai construindo, mas é lá no final que está o volume maior da mensagem para nós. Diz a palavra, capítulo 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ainda não é o clímax, mas eu vou ler devagar. Associai com a vossa fé a virtude, traduzindo em miúdos, retidão moral. Com a virtude, associai o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, verso 10, penúltimo verso, por isso, e eu diria que aqui é o clímax dessa passagem que culmina depois no verso número 11, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurai, repetindo, procurai com diligência cada vez maior
Nós estamos dentro do contexto do regresso, da vinda de Jesus Cristo e da exortação para estarmos preparados para esse grande dia. E Deus está nos ensinando como nós devemos estar preparados. E a palavra de Deus diz: procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim como, vivendo pela fé, vivendo a virtude, a retidão moral, vivendo o conhecimento da palavra de Deus, vivendo sob o domínio próprio, vivendo a perseverança, vivendo a piedade, vivendo a fraternidade, vivendo o amor, não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, se quer ter a certeza da tua vitória, já que não sabes o dia nem a hora, há um gabarito revelado na palavra de Deus, que diz, lá no final, não tropeçareis em tempo algum. Então, se eu estiver vivendo esses 8 elementos que foram ditos aqui, eu estarei tropeçando hoje? Não. Eu estarei tropeçando amanhã? Não. Eu estarei preparado hoje? Sim. Eu estarei preparado amanhã? Sim. Por isso, eu entendo que a profundidade dessa palavra para nós, quão importante são esses 8 elos que foram revelados nessa palavra. Virtude, melhor, fé, virtude ou retidão moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Somos vasos na mão do oleiro. Nós somos vasos na mão do Senhor. E eu quero dizer para a igreja, entendam o raciocínio lógico. Menos pedra de tropeço, mais azeite. Saem pedra de tropeços, entra azeite. Entra azeite, saem pedra de tropeços. E por que eu estou dizendo isso? Entra a fé, sai a incredulidade. Entra a virtude, sai a carnalidade. Entra o conhecimento, sai a imaturidade, a meninice. Entra o domínio próprio, sai o desequilíbrio. Entra a perseverança, sai a inconstância. Entra a piedade, sai a insensibilidade para ouvir a voz de Deus. Entra a fraternidade, sai a divisão, sai a separação. Entra o amor, sai a falta de perdão. É preciso que esses 8 elos, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, aonde cada um deles por si só já tem um valor individual grande, é preciso que eles estejam vivos e unidos. Para quê? A palavra de Deus nos diz: para bloquear a inatividade, para bloquear a infrutuosidade, para bloquear a cegueira espiritual e, o mais importante, para bloquear qualquer tipo de tropeço em qualquer tempo. E isso vai acontecer, sabe por quê? Corpo, alma e espírito estarão ligados num só propósito, que é ser instrumento para a glória de Deus e não motivo de vergonha para Deus. E assim nós estaremos muito bem preparados para a volta de Jesus. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança,
piedade, fraternidade, amor, bloqueia inatividade, infrutuosidade, cegueira espiritual e, o mais importante, qualquer tipo de tropeço em qualquer tempo que nós estejamos vivendo. Amém? Essa é a palavra que com muito esforço Deus me deu ontem, com muita emoção, de terminá-la às 8 da noite. Não havia nada de manhã. E Deus foi muito bom, porque sabe que no meu coração eu nutro um espírito de excelência. Eu não aceito fazer nada diferente de excelente. Assim eu vivi 35 anos na Marinha, excelência. E não posso ser diferente dentro da casa de Deus. Deus sabe que por muitos anos, mais de 2 décadas, eu tive 2 chapéus. E por isso talvez eu não tenha sido excelente nem na Marinha e nem dentro da igreja. Mas agora eu tenho o privilégio de negar convites para trabalhar e estar dedicado à obra de Deus, porque eu entendo que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela no coração, nada, nem ninguém terão o prazer e o poder para impedir o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Quão bom, já disse isso para a igreja, é lembrar do que a palavra de Deus nos mostra, que quando Deus fala, independente se existem insensatos, incrédulos, desobedientes, tementes, meninos, Deus vai cumprir a sua palavra. E é por isso que eu continuo nutrindo a alegria e a minha esperança, ainda daquilo que os meus olhos não veem, mas daquilo que eu acredito no meu coração. E é por isso que não olho para a direita, nem para a esquerda, e nem deixo o meu coração e nem os meus ouvidos se contaminar por muitas coisas que os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem. Mas a excelência precisa ser vivida entre nós. E é por isso que a palavra de Deus, ela continua sendo propagada para que a gente possa viver segundo a boa, agradável e perfeita, soberana vontade de Deus. Feche os seus olhos. Convido você a levantar do seu lugar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quão bom, Deus, é estar na sua casa, na sua presença, debruçar, Deus, na tua palavra, porque o Senhor é Deus que orienta, é Deus que guia, é Deus que é a nossa bandeira, é Deus Jeová Jireh, Deus de toda provisão em nossas vidas, Pai. Oh, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está promovendo, Deus, nessa igreja, nessa campanha, trabalhando, Deus, no íntimo, no coração e na mente dos teus filhos, para que haja arrependimento. Deus, não é por força nem por violência, não é por gritaria, não é por pressão externa, mas é pelo convencimento do teu Espírito e por meio da tua palavra, Pai. Nós cremos, Deus, nesse poder. E é por isso, Deus, que estamos aqui com os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem liberdade para trabalhar e falar e mexer, ó Pai, em nossas estruturas, no nosso coração, de onde procedem as fontes da vida, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Deus, a dura cerviz, quebra, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não edifica, não convém, tudo aquilo que nos faz ainda presos ao passado, tudo aquilo que ainda nos deixa com cadeias, grilhões, ó Pai, no passado da nossa história, aonde o Senhor já disse que tudo se faz novo quando nós aceitamos o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Não há erro na tua palavra, não há erro naquilo que o Senhor diz, Pai, mas o erro está em nós, o erro continua em nós. Por isso, Pai, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. O Senhor não está restrito, Pai, a este lugar. E o Senhor pode contemplar, ó Pai, com teu poder, pessoas, membros
dessa igreja que também não se fazem presentes fisicamente nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, continuamos batalhando em oração pela unidade dessa igreja, pelo crescimento espiritual, pelo avivamento, pela maturidade espiritual, para que a criancice, a meninice espiritual seja jogada por terra, seja deixada para trás e possamos marchar e avançar para as coisas que o Senhor já preparou para essa igreja, Pai. Abre os olhos, Pai, quebranta os corações, tira a pressa para caminhos errados nos pés, Pai, da tua igreja, Pai. Que permitam, Deus, o Senhor falar por meio da tua palavra, que possam ser confrontados pelo teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, faz a obra, Pai, nesta igreja, para que possamos, Deus, estar construindo uma nova história, escrever, Deus, uma nova história, Pai. Oh, Deus, quem vive do passado é a história, mas nós vivemos presos à tua palavra, e nós queremos, Deus, coisas novas em nossas vidas, Pai. E é por isso que nós recorremos a Ti. É por isso que abrimos a nossa boca. É por isso que oramos. É por isso que há um ministério de intercessão batalhando. É por isso que a igreja abriu um culto de oração, porque crê no poder da oração. Porque crê que quando nós nos achegamos a Ti, o Senhor se achega a nós, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. E cantaré, seré, cantaré, seré, 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 cantaré, seré, oh, seré, seré, cantaré, seré, cantaré, oh, Deus, aleluia, glórias a Ti, Deus, glória, 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 glórias a Ti, Deus, aleluia, enche, Deus, a tua igreja com o teu poder, com o teu fogo, para consumir, Deus, o mal. Aviva, Deus, a tua obra nessa igreja, Deus. Queremos ver, Deus, um novo tempo, uma nova história. E nós sabemos, Deus, que tão somente se estivermos aliados à tua boa, agradável e perfeita vontade, tudo isso se cumprirá, porque o Senhor diz na sua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, escolhereis o melhor dessa terra. E nós cremos, Deus, nessa palavra, Deus. Encontra, Deus, liberdade para mexer e trabalhar, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, queremos sair, Deus, dessa campanha de uma maneira diferente, completamente diferente, Pai, da maneira como nós entramos. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, graça, Deus, e o teu amor continue sendo derramado sobre nossas vidas, ó Pai.
Glória, 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 glória. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Estejamos nós preparados. Estejamos nós sendo preparados. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a sua obra. Eis que veio o Senhor. Eis que veio o Senhor. As pessoas que se humilham ao meu nome. Aleluia, Deus. Que se quebrantam na minha presença. Aleluia, Eis que veio o Senhor. Aleluia. Prepare o povo meu. Aleluia, Deus. Eu tenho chamado de Aleluia. filho neste lugar. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória. Glória,
salva de palmas para aquilo que Deus está fazendo. Não importa o que fomos até ontem, o que importa é o que queremos ser a partir de hoje. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se abrir, eu entrarei, eu cearei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Obrigado, Deus, por esse presente, mostrando para nós que nenhum esforço de santificação será em vão, nunca será em vão. Obrigado por contemplar a tua igreja e a tua igreja ver que o Senhor continua sendo Deus de perto e não de longe, um Deus imutável, cheio de virtudes, para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e esperamos da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus.